É hora! É hora! É hora da história! Na nossa história bíblica de hoje, eu trouxe aqui a Bíblia Alfabeto. A gente escolhe uma letra e com essa letra nós aprendemos uma história bíblica. Muito legal! E a letra que eu escolhi para hoje é a letra M, isso mesmo, a letra M. Ela está aqui, ó, na nossa Bíblia Alfabeto. M do quê? Deixa eu pensar. De missionário. M de missões. Mas o que é missões? O que é missionário? Missionário são as pessoas que vão para outros lugares falando do Evangelho de Jesus. As boas novas, isso é fazer missões. Eu tenho aqui comigo a mala missionária. Aqui é como se fosse um globo terrestre. E aqui tem um avião. Porque para ir para lugares como esse tem que pegar um avião, porque é muito longe. Para ir para a África, para o Oriente, para a Índia, para a Ásia. Os missionários, eles pegam o avião e vão para esses lugares com as suas famílias e vão falando do Evangelho. Mas eu quero contar uma história bíblica para vocês de um missionário que no começo ele estava meio... Bom, peraí, eu vou contar. Eu vou preparar tudo aqui e nós vamos começar a mergulhar nessa linda história bíblica. Vamos ver então o que tem dentro dessa mala. Vamos! Eu vou abrir e nós vamos... Uma vela? De um barco! Que legal! Essa história tem barco! Opa, fica aqui, velhinha, deixa eu arrumar. Ai, calma, essa vela precisa ficar parada aqui. Isso. O que mais? Deixa eu ver. Um mapa? Uau! Vamos ver o que mais, Ei, eu acho que isso daqui é um barco! Que legal! Deixa eu encaixar aqui para montar o nosso barco. Na nossa história tem barco, vai ser muito legal, amiguinho. Opa! Tá caindo o barco. Isso, um barco, uma vela, tem um leme, uma âncora aí. Mar à vista! Não, é terra à vista! E o mar! O que será que está acontecendo na nossa história de hoje? Lembrei! Aqui está o nosso personagem de hoje. Deixa eu arrumar ele aqui. O nome dele é Jonas! Deus falou para ele ir até Nínive e dizer para eles bem assim, que eles precisavam se arrepender das coisas erradas que eles estavam fazendo. Viu, Jonas? Mas Jonas não gostava daquele povo. E sabe como que ele ficou? Espera aí que eu vou mostrar. Pausa para os efeitos especiais. Ele ficou muito bravo, porque ele não gostava daquele povo e ele ficou ir para Nínive. Ele elaborou um plano e ele decidiu não ir para Nínive. Olha o mapa. Ele decidiu não ir para Nínive. Ele morava aqui, ó, nessa cidade chamada Gat-Hefer. E ele, para ir para Nínive, ele tinha que ir para essa direção. Mas como ele estava bravo, ele foi para a direção contrária. Ele desceu até um porto chamado Jope. E lá em Jope, ele pegou um barco para ir para Tarsis. Caminho contrário, para chegar em Nínive, 800 quilômetros.
Mas para fugir de Deus, ele pegou um barco que ia percorrer a distância de 3.000 quilômetros, para muito longe da vontade de Deus. E foi assim que o nosso amigo Jonas embarcou nesse barco, fugindo de Deus. Aqui está o barco. Embarcou Jonas e os outros homens que também iam para Tarsis. Isso mesmo. Aquele barco tinha uma tripulação e eles embarcaram naquela viagem junto com Jonas e começaram a navegar. Faça chuá comigo, me ajudem. E Jonas decidiu fazer, sabe o quê? Dormir! Ah, Jonas! Ele pegou, deitou lá dentro do barco e começou a dormir. E a viagem continuava. Mas será que Jonas ia conseguir fugir de Deus? O que você acha, amiguinho? O que você acha, amiguinho? Dá pra fugir de Deus? Não dá, é verdade! Jonas foi encontrado por Deus. Quer dizer, Deus nunca perdeu Jonas de vista. Ele enviou uma grande tempestade que se abateu sobre aquele barco. Passa um cabelo junto comigo. E o mar começou a ficar muito revolto e a chuva cada vez mais forte. Passou o cabelo. Isso mesmo. E aquelas pessoas lá do barco começaram a ficar apavoradas. Ai, e agora? E agora? O que a gente vai fazer? O barco vai afundar. E eles iam fazendo tudo o que dava pra fazer. E eles foram lá e chamaram: acorde! O barco está afundando! Ore pro seu Deus pra ele ter misericórdia da gente! E nessa hora Jonas acordou daquele sono profundo que ele estava. E ele disse bem assim para aqueles homens: essa chuva, tudo isso está acontecendo por minha causa. Porque eu desobedeci a Deus. Me joguem no mar e tudo vai se acalmar. Aí aqueles homens ficaram preocupados. Ai, será que a gente joga? Será que a gente não joga? Mas a tempestade continuava. Vamos lá! A tempestade estava cada vez pior. E se eles não fizessem alguma coisa, todo mundo ia afundar. E daí eles decidiram jogar Jonas no mar. E Jonas foi jogado dentro do mar. Ticabum! E agora? Será que ele vai morrer afogado? Não, isso mesmo! Não! Deus enviou um grande peixe que engoliu o profeta missionário Fujão. Depois que ele engoliu Jonas, ele mergulhou. Ticabum! E foi lá pro fundo do mar. E o nosso amigo, onde será que ele está? Dentro da barriga do peixe. Vejam vocês, Deus enviou aquele grande peixe para salvar a vida dele, senão ele ia morrer afogado no fundo do mar. E ele ficou lá dentro do ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. O que será que ele ficou fazendo lá? Devia ser um fedor lá dentro, não é verdade? Um cheiro de peixe. Será que tinha luz lá dentro? Não, a maior escuridão. E foi assim, lá dentro da barriga do peixe, que ele lembrou de tudo que ele tinha feito. Ele estava fugindo de Deus. Que Deus tinha dado para ele uma missão, isso mesmo. Ir lá falar para os ninivitas. E ele fez uma oração.
Na oração diz que ele estava com as algas, isso aqui é alga, algas no pescoço, e ele falou que ele estava clamando por socorro. Jonas 2:2 diz bem assim: do ventre do peixe clamei por socorro e o Senhor ouviu a minha oração. Ele estava arrependido e ele pediu, orou. E o que será que Deus fez? Deus deu uma ordem para esse grande peixe, porque Deus manda em tudo, manda em peixe, manda em água, manda em tudo. Deus deu uma ordem e aquele peixe vomitou Jonas lá na areia da praia. Que nojo! Isso mesmo, ele foi vomitado de peixe. E depois daquele peixe voltou lá pro mar. Lá para as profundezas do mar. E foi assim que o nosso missionário decidiu ir agora para Nínive. E chegando lá em Nínive, ele levou a mensagem que Deus havia falado para ele dizer. Vamos ver que mensagem é essa? Ele atravessou a cidade de Nínive dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Está escrito lá em Jonas 2:4. Era essa a mensagem que Deus tinha dado para ele falar. E ele atravessou toda a cidade levando essa mensagem. E sabe o que aconteceu, amiguinho? Sabe, amiguinha? Não? Eu conto para vocês. Aquele povo se arrependeu. O rei, as crianças, todos se arrependeram. Eles estavam fazendo coisa errada e eles se arrependeram. Pararam de fazer coisa errada. Ouviram o que Deus havia falado. A missão que Jonas foi fazer foi um sucesso. E é isso que o missionário faz. Vai por muitos lugares levando a mensagem do evangelho. Por quê? Porque Jesus disse: ide e falar do evangelho a toda criatura. Você sabia que você pode ser um missionário? Sabia, amiguinho? Sabia, amiguinha? Sim, ainda hoje você pode dizer: Deus, eu quero ser um missionário. E Deus vai ouvir você falando e vai te abençoar para que você possa ir para muitos lugares levando a mensagem da salvação.